O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e a vós, com prazer, vos alegrastes com o tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem viste tua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que me enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tende em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse com seu próprio nome, a este vós recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também não acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas não acreditais nos seus discípulos. Não acreditais então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste evangelho extenso desta quinta-feira do Evangelho de São João, nós vimos claramente Jesus falar da sua pessoa, mas não um Jesus que se vangloria, não um Jesus que se eleva, mas nós vimos um Jesus que se destaca pela sinceridade e pela humildade. Caríssimos irmãos e irmãs, o próprio Jesus diz que ele mesmo não veio para dar testemunho dele. É como se Jesus dissesse: eu sou um instrumento e eu pretendo deixar-me ser usado. Então, o evangelho de hoje, desta quinta-feira, nós vimos que o próprio Jesus não se eleva. O próprio Jesus não se eleva, mas ele eleva o Pai, ele eleva Deus, sim, ele eleva aquele que o enviou. Também na Escritura, o de hoje, nós vimos Jesus falar uma citação aí de João Batista. Ah, queridos irmãos e irmãs, João Batista, o outro que também não se elevou, mas disse assim: é preciso que eu diminua e ele cresça. Ou seja, eu, ser humano pequeno, humilde, preciso me diminuir, mas aquele que é verdadeiro, aquele que é o Messias, que é o Filho de Deus, precisa crescer mais e mais. Caríssimos irmãos e irmãs, como podereis acreditar que recebeis glórias um dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? Essa palavra que Jesus pronunciou, esse pequeno versículo, mostra a nossa realidade de vida. A nossa realidade são pessoas que buscam glória, são pessoas que buscam se aparecer,
São pessoas que buscam estar presente diante dos homens, mas e diante de Deus? E diante daquele que merece toda a honra e toda a glória? O que acontece? Então, queridos irmãos e irmãs, nós vimos aqui então Jesus nos alertar do egoísmo, do orgulho, da soberba, e às vezes a gente faz tanta coisa para chamar a atenção das pessoas, do ser humano, do que para chamar a atenção de Deus, para agradar a Deus. Então, neste evangelho, Jesus chama-nos a atenção para que possamos voltar para Deus sempre. Hoje, bem no início da palavra, a gente viu Jesus falar assim: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. O próprio Jesus fala: eu não dou o testemunho de mim mesmo. Olha o testemunho de Jesus como foi edificante. Mas ele não dá testemunho porque ele não se autoeleva. Assim também, queridos irmãos e irmãs, nós temos que seguir os passos de Jesus. Nós temos que anunciá-lo, temos que anunciar o Evangelho, mas sem o ego, mas sem o orgulho, mas não querer se elevar diante de Deus, não querer ocupar uma ocupação que é de Deus. Infelizmente acontece muito isso. Então este Evangelho nos alerta para isso, né? Então Jesus cita, por exemplo, ele fala: eu não sou digno, eu não me elevo, eu não me apareço, mas ele cita João, que ele deu testemunho da verdade, porém não dependendo do ser humano. João Batista também foi como Jesus. Embora ele desse testemunho da verdade, ele proclamasse a verdade, ele também não se autoelevou. Ele também não teve soberba, não teve orgulho. Não, pelo contrário, ele se tornou pequeno e Jesus se tornou grande. Uma leitura que tem muito a nos ensinar e que a gente precisa abrir os olhos, precisa abrir os ouvidos para ouvir aquilo que Jesus quer nos alertar, aquilo que Jesus quer falar aí aos nossos corações. Por isso, meus irmãos e irmãs na fé, é que eu desejo a você, a partir deste Evangelho, uma clareza melhor dos nossos pensamentos, nas nossas ideias e nas nossas ações, a fim de que possamos engrandecer o nome de Deus Todo-Poderoso e nós nos tornarmos pequenos, nos tornarmos menores, onde é o nosso lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima quinta-feira, dia do Santíssimo Sacramento, e até amanhã, se Deus quiser. Amém.